Jesus provou o seu amor por mim. No Calvário isso aconteceu. A sua vida ele entregou na cruz, a fim desse amor revelar. Boa noite, irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus, nosso Senhor. Passamos esses dias todos pensando no sacrifício do Senhor Jesus e hoje nós vamos recordar a sua ressurreição e a sua glória e a sua vitória sobre a morte. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós não temos palavra para agradecer tão grande misericórdia que o Senhor usou para conosco de ter nos ido buscar em Cristo Jesus, tornando-nos, ó Deus, justificados mediante a fé e recebidos, ó Deus, na Tua presença pelos méritos do Senhor Jesus. E queremos, ó Deus, nesta noite Te louvar grandemente por tudo que o Senhor tem feito no nosso viver. E queremos colocar, Senhor Deus, diante do Teu altar, como temos feito, a nação brasileira, o Brasil, principalmente, ó Pai, o povo, que na verdade a pátria é o povo, que o Senhor possa estar abençoando, orientando, Senhor Deus, falando nos corações, fazendo transformações que somente o Senhor pode fazer. E assim, ó Pai, possamos viver numa pátria próspera, pacífica, com valores, ó Pai, cristãos, familiares, com valores de dignidade, Senhor Deus. E assim, ó Pai, possamos viver na Tua presença. Seja conosco, ó Pai, nessa noite, nos abençoando em tudo. Abençoa, Senhor Deus, a Tua palavra que vai ser lida e tudo quanto nós falamos nessa noite, seja para a Tua honra e a Tua glória. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. O texto bíblico dessa noite, então, está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. 3 versículos. 3 versículos bem gloriosos num texto tão triste da carta de Paulo aos Coríntios, não é? Principalmente o versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. Diz o texto, Paulo falando, orientando a igreja de Corinto pelo Espírito Santo, escreve essa carta, que nós chamamos de primeira carta aos Coríntios, dizendo o seguinte: não é boa a vossa jactância ou arrogância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Vamos orar novamente. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida na presença do Teu povo, que está presencial, que está online. E nós pedimos a Deus, Senhor, abençoe a Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante. Ela vai fundo, Senhor Deus, dos nossos corações, do nosso entendimento. E nesta noite, ó Deus, o Teu Espírito, que é autor desta palavra, possa falar em cada um dos nossos corações. Estamos, ó Deus, diante do Teu altar, para sermos realmente instruídos pelo Teu Espírito nesta noite. Glorifica, ó Deus, na Tua palavra o Teu nome. Glorifica o nome do Senhor Jesus, ó Deus. Valoriza nos nossos corações a visão que devemos ter da Páscoa, da ressurreição do Senhor Jesus. Nós oramos no nome dEle. Amém. As comemorações de Páscoa nos nossos dias, elas modificaram bastante em relação ao início da igreja. Nós não encontramos no Novo Testamento o tipo de celebração que hoje se faz. Claro que eles estavam, inclusive, mais perto desse acontecimento. Mas hoje, até a igreja, se não tomar cuidado, ela sai do trilho em relação àquilo que a Páscoa, na verdade, significa. Então, nós vamos hoje à noite dar uma olhada no Antigo e no Novo Testamento, a visão da Páscoa, para a gente ter uma ideia o que aconteceu na ressurreição de Jesus. O porquê, como, porque foi assim, né?
Tem uma porção de coisa importante para nós hoje à noite e que o Senhor torne claro aos nossos corações tudo quanto aqui a gente vai mostrar. O texto que a gente leu é o seguinte: o apóstolo Paulo percebia a grande dificuldade espiritual, moral, em diversos sentidos da igreja de Corinto. E entre todas as coisas que o apóstolo Paulo fala na primeira e na segunda carta, a gente tem um pedaço triste aqui, onde a gente leu, né? Havia um problema moral grave na igreja. E tinha sido uma prática praticamente aceita na igreja. A igreja estava acomodada com aquele tipo de procedimento dentro da igreja, né? Então, o apóstolo Paulo, nós não vamos perder tempo com o que é que está acontecendo, mas sim o que é que Paulo falou, pelo Espírito, né? Porque aqui vem um recado de Páscoa muito importante. Então, havia um problema de impureza na igreja de Corinto. E nesse sentido, o apóstolo Paulo vem pelo Espírito e desafia a igreja a dar uma olhada na pessoa de Jesus. Então, quando nós pensarmos em termos de pureza, santidade absoluta, é o Filho de Deus. Né? Então, Paulo chama atenção exatamente para isso, e ele e assim, a palavra de Deus não tem nada que é coincidência, tem automaticamente um recado de Páscoa no texto, que é o versículo 7. E diz o seguinte: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato. Quer dizer, aqueles que nasceram em Cristo Jesus, foram renascidos pelo poder do Espírito Santo, pelo lavar regenerador do sangue de Jesus, então é de fato uma vida novamente nascida sem fermento, Paulo quer dizer aqui, né? Nós vamos entender já já por que isso. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Será que era o dia de Páscoa que Paulo escreveu? Não. É o que significa isso. Então, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado pela igreja. Jesus foi para a cruz por causa da igreja, para que a igreja pudesse ser salva, para que pudesse existir igreja. Ele é o cabeça da igreja, sem Cristo não tem igreja. Então, ele foi para a cruz para nos salvar, e os salvos compõem hoje a igreja, o corpo de Cristo. Essa é a mecânica da situação da igreja, né? Então, o que é o Cordeiro Pascal? O que é o asmos? Isso, então, nos manda lá para a Páscoa do passado. E nós vamos pensar hoje sobre isso nessa noite, né? Jesus, é o versículo, Jesus, nosso Cordeiro Pascal. Vamos pensar seriamente o que é que isso significa. Então, algumas coisas do Antigo Testamento são muito importantes, né? Então, eu vou usar só duas divisões para a gente ser mais rápido. Então, o nosso tema, Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Vamos ver rapidamente a primeira Páscoa, como é que ela foi colocada, e algumas coisas que tinha naquela ceia da Páscoa, para a gente entender o que é que Paulo falou para a igreja de Corinto. Nós vamos para Êxodo, capítulo 12, é lá que a Páscoa é instituída. Êxodo 12, primeiro, o versículo 3. Deus orientando Moisés: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Depois o versículo 5 a 9. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite não comerão a carne assada no fogo. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. E não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Então,
Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Né? Então, é muito importante isso. O que tinha na mesa? Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. Bem simples, né? Então, a mesa, a ceia daquela Páscoa de extrema importância, essa é a primeira Páscoa onde Deus vai libertar o povo da escravidão, é típico para nós, né? Isso são sombra de um futuro que hoje o futuro já está instalado, biblicamente. Então, esse é um detalhe. O que tinha na mesa? O cordeiro assado no fogo. Não podia comer cozido na água e nem cru. Né? E o que sobrasse, aquele cordeiro tem que ser suficiente para aquela família ou se chamar outra família, mas não podia sobrar nada. Se sobrasse alguma coisa, tinha que ser queimado. O que aquele cordeiro representava era alguma coisa fantástica. Versículo 14, vamos lá. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Deus colocou para sempre essa celebração. Ela foi negligenciada muito. Quando entravam, já no período dos reis, quando entravam reis bons, é que se lembravam de comemorar a Páscoa. O último rei que celebrou a Páscoa foi o rei Josias. Fora disso, outros poucos reis, mas a maioria negligenciou essa ordenança do Senhor. Eu vou ler novamente. Esse dia vos será por memorial, é para guardar na memória. Ele tem que representar alguma coisa, tem que significar. E hoje é a mesma coisa. Aquele dia significava a passagem de Deus pelo Egito, libertando o seu povo da escravidão, que representa a libertação do pecado. E hoje Jesus passou por essa terra, pisou nesse planeta, né? Venceu a morte, nos resgatou, nos livrou da escravidão do pecado, venceu a morte, ressurgiu e está entre nós. Então nós vamos celebrar essa beleza por estatuto perpétuo até que ele venha. Até que o Senhor Jesus volte, né? O que a palavra de Deus fala? Cada vez que comer desse pão, ou beberes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. É por causa do estatuto perpétuo. Mas eu deixei alguma coisa para trás de propósito. Na mesa, então, tinha o cordeiro pascal, tinha ervas amargas, para lembrar da amargura do cativeiro. E eles comiam vestidos como estavam para sair, prontos para a liberdade. E o que mais? O versículo 5. O cordeiro será sem defeito. Macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. O que é o cordeiro será sem defeito? Ele não podia ter uma perninha quebrada, né? Assim. Vamos começar a pensar no defeito visual que a gente consegue enxergar. Mas a palavra hebraica, que foi traduzida por defeito, e bem traduzida, porque antes de tudo o significado começava por aí. A palavra hebraica é tamim. É facinho, né? Guarda no seu coração, tamim. O que é que significa tamim? Íntegro. Perfeito. Né? Não tem defeito. Puro. Irrepreensível. Inocente. E essa palavra, que a raiz é T-M-M, em hebraico, não tem vogal, os sinais vocálicos é que faz a gente saber pronunciar, né? Então, essa palavra, no início da sua raiz mais primitiva, está no livro de Jó. Quando Deus fala que Jó era o quê? Homem íntegro, reto e temente a Deus. Lá era Tamã. Aqui é Tamim. Quase em todas as situações, ela tem uma porção de significado. Ela é adjetivo, ela é substantivo e também verbo. Então, essa palavra fantástica, Tamim, ela
foi grandemente usada em todos os sistemas religiosos sacrificial. Não era só por causa da perfeição do animal, que seria representante de Jesus, o Cordeiro Pascal. Era uma figura, tipificava Cristo. Né? Mas a inocência. O cordeiro é o quê? É o carneirinho. Certo? O cordeiro é o filhote. O que é importante a gente saber. Então, vamos repetir tudo o que ele significa. Ele significa íntegro, perfeito, puro, irrepreensível, inocente, né? E também algo completo. Tudo isso se encaixa na pessoa de Jesus. Inocente quanto aos pecados, porque o único que pisou esse planeta que não teve pecado foi Jesus. Ninguém. Ele veio salvar até aqueles que muita gente pensa que não pecou. O homem já nasceu com a tendência pecaminosa. Nós não temos uma natureza pecaminosa, porque não somos naturais de Deus. Mas temos uma tendência pecaminosa, desde o nosso nascimento. Então, o que acontece aqui, né? Essa palavra, tamim, ela é falada mais de 200 vezes no Antigo Testamento. E como verbo, mais de 50 vezes. Então, ela é de muita importância dentro do Antigo Testamento. Então, esse tamim aqui, na verdade, esse animal representava a Cristo, e a palavra perfeita para um animal que está representando Jesus aqui era justamente o tamim. Porque em Jesus estava tudo isso. A pureza, a inocência em relação ao pecado, né? Irrepreensível, puro e completo. Então, no Senhor Jesus estava tudo isso. A palavra de Deus no livro de Levítico, um pouquinho para frente de Êxodo, no capítulo 22, versículo 21 e 22. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou como oferta voluntária, do gado ou do rebanho, o animal deve ser tamim, sem defeito. Né? Para ser aceitável, nele não haverá defeito nenhum. Então, aquela perfeição requerida desse animal que era oferecido, ela representava, como tamim no hebraico, representava toda a beleza, toda a pureza, toda a autoridade, majestade do Senhor Jesus. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Então, era importante que fosse assim. Versículo 22. O cego, ou aleijado, ou mutilado, ou o seroso, ou sarnoso, ou cheio de impinges, não oferecereis ao Senhor. E deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porque o animal estava doente? Não, porque ele tinha que representar Jesus. Todo esse rigor com o animal da oferta é porque ele estava representando o Senhor Jesus. Estava projetando para o futuro aquele que, perfeito, íntegro, né, completo, irrepreensível, iria para a cruz, levando sobre ele os nossos pecados. Então, essa é a questão do Antigo Testamento. E depois nós vemos lá no livro de Êxodo, vamos voltar para lá, Êxodo 12, no versículo 14, depois 24 a 27. No 14, esse dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. É uma celebração. Não era um feriado, ninguém sai de casa ou vai para a praia. Era um dia de celebração a Deus, uma festa religiosa, que o povo era obrigado a participar, o povo de Deus. Ninguém podia fazer outra coisa. Em toda a nação, eles estavam convocados para celebrarem como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto, alguma coisa que Deus determinou. Estatuto é importante a palavra, né? Perpétuo.
E que mais? Nós falamos do versículo 24 a 27. Guardai, pois, isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. A igreja tem que passar essa informação do que significa a Páscoa cristã aos seus filhos. Eles terão que dar testemunho disso no futuro, não é? E uma vez dentro na terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Estou no versículo 25. 26. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as vossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Depois que Deus deu toda a orientação dessa solenidade ao Senhor, o povo se inclinou e adorou. Seja essa a nossa resposta diante de Deus, não é? Esse é um memorial perpétuo de extrema importância. Isso no Antigo Testamento. Hoje, muito mais em Cristo Jesus. Então nós vamos agora para o Novo Testamento. Lucas, capítulo 22. Versículo 14 ao 20. Interessante, tinha hora para a crucificação? Tinha hora para começar a ceia? É interessante que essa hora está determinada na eternidade. É muito interessante, não há tempo para hoje nós olharmos isso, quem sabe no ano que vem, né? Mostrarmos tudo quanto aconteceu em termos de cumprimento de profecia em relação à crucificação do Senhor Jesus e à sua ressurreição. Há muitas profecias mostrando esses detalhes, né? Mas veja só, chegada a hora que eles foram se reunir para a Páscoa, a celebração da Páscoa com Jesus ainda à mesa. Então, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, essa Páscoa que Jesus celebrou é uma Páscoa dos modelos de Êxodo, certo? Do Antigo Testamento. Jesus está vivendo aqui, cumprindo tudo quanto no Antigo Testamento estava determinado, porque a passagem se refere a ele, não é? Pesach, em hebraico, significa passar por cima. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Nós vamos até o 20. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isso é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado a favor de vós. Lá em Êxodo, a velha aliança. Em Cristo, a nova aliança. Versículo 19 fala assim, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, o que tinha na mesa? O cordeiro, o pão asmos, ervas amargas e o vinho que Jesus usou como símbolo. E o pão asmo, o que é o pão asmo? Eu não falei isso lá em Êxodo. É um pão sem fermento. Imagina como é que fica. Porque o pão é uma espuma, não é? Quando a gente parte o pão, seja que tipo de pão for, ele é uma espuma. Cheio de bolinha, por causa da fermentação.
por causa da presença do fermento. Os pães asmos não tinham fermento. Era trigo puro, água, depende da situação, azeite, mas fermento não. Porque o fermento, ele tem dois significados nas Escrituras. Primeiro, vamos falar do lado positivo, né? Jesus mostra que uma parábola do reino dos céus, mostrando que uma mulher escondeu as medidas de fermento na farinha, né? Mexeu tudo até que fique tudo levedado. Ela cresce. Então, é a expansão do reino dos céus e a transformação que o fermento produz na massa. O pão não é mais trigo, ele é feito de trigo, mas não é mais trigo. Né? Porque houve uma reação química e o fermento agiu. Mas o fermento também significa a corrupção. Então, de um lado dos pães asmos, é que não havia, naquele pão, ele tinha que ser puro, não podia ter nenhum elemento que produzisse aquele fenômeno. Então, o cordeiro era tamim, e o pão era asmo. E as ervas amargas, e todo mundo vestido, como se fosse sair. Então, essa era a Páscoa do Antigo Testamento, e foi isso que Jesus celebrou aqui. Mas sabendo ele que ele era o Cordeiro Pascal, porque o próprio João Batista que tinha dito quando ele viu Jesus passando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é muito interessante o texto que a gente leu em Coríntios. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus falando isso para uma cidade que não tinha nada a ver com o judaísmo, mas que agora conheciam as coisas do judaísmo e as coisas do Antigo Testamento. Então é importante nós sabermos que aquilo que João Batista falou é mais ou menos parecido com aquilo que o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo foi mais fundo, né? João Batista apontou Jesus, não uma vez só, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é bem importante. Isaías 53, 7. Veja bem o que diz o profeta Isaías a respeito de Jesus no Antigo Testamento. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, né? Foi levado ao matador e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Não era hora de lamento, nem de retrucar, era hora de oferecer-se a si mesmo pelos nossos pecados. Então, ao mesmo tempo que ele era o cordeiro tamim, absolutamente perfeito em todos os sentidos e completo, também não havia nesse planeta ninguém com dignidade de oferecer, ministrar Jesus na cruz. Então ele foi sacerdote de si mesmo. Já vimos isso quando a gente estudou os ofícios de Cristo. Né? Ele foi sacerdote do seu próprio sacrifício e ofereceu a si mesmo sobre a cruz, por amor de nós, para nos purificar dos nossos pecados. Então, essa é a Páscoa, né? Novo Testamento, o livro de Hebreus. Capítulo 10. Então, Isaías 53, 7 mostrou que como cordeiro ou ovelha muda foi levado ao matador e não abriu a boca. Foi levado para a cruz. Ele tinha que passar por aquilo. Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então, a lei, lá no passado, aquilo que a gente leu de Êxodo e tudo quanto andou acontecendo até a vinda de Jesus, né, era a sombra dos bens vindouros, apontava para quando aquilo fosse real, porque aquilo, olha só, né, não a imagem real das coisas. Aquilo que se via não era definitivo, mas apontava para Jesus. Por isso aquilo repetia. Repetia, repetia. Agora em Cristo, o Cordeiro tamim agora é completo. Com todas as coisas que significam essa palavra no hebraico, também ele era completo. Não precisa mais
aconteceu o sacrifício, porque definitivamente, de uma vez só, Jesus ofereceu a si mesmo sobre a cruz, de uma só vez, para sempre. Possibilitando essa vitória que nós falamos hoje. E já que estamos em Hebreus, no capítulo 9, versículo 13, 15 e o 28. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, aqui o pecado aparece como os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Ele mesmo se ofereceu sem mácula. Aqui está esse sem mácula está cumprindo o tamanho que eu falei do hebraico. O mesmo rigor que havia sobre o cordeiro estava agora, na realidade, não é mais projetando, não era a imagem irreal das coisas, mas o real agora. Então, o cordeiro também, né, muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula, cumprindo toda a prescrição do Antigo Testamento na vida de Jesus. Como não havia nenhum homem que pudesse representar Jesus no passado, e também ele morreria, Deus nunca requereu sacrifício humano, né? Então o animal morria inocente em relação ao pecado do homem e morria no lugar do homem. Então vamos continuar aqui o versículo que eu falei, né? Nós vamos até o 15. Eu vou repetir o 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Em Timóteo, apresenta Jesus como o único mediador. Pelo rigor sobre aquele que seria crucificado. É impossível que qualquer homem tivesse a dignidade de Jesus para a cruz. Olha que interessante. Nenhum homem era digno para a cruz. Muitos homens foram crucificados no Império Romano. Eles faziam aquilo, que era uma pena de morte horrível, faziam aquilo para apavorar as pessoas mesmo. Mas Jesus foi uma situação diferente, tanto que morreu mais depressa. Então, Jesus foi para o pior execução da época, mas levando sobre ele os nossos pecados, como se fosse um pecador, mas sem pecado. Lá com o cordeiro, não no caso do cordeiro da refeição da Páscoa, mas naquelas ofertas que se fazia, o homem colocava a mão sobre o cordeiro, ou sobre qualquer animal que ele levasse, um novilho, sei lá, um cabrito, né? Colocava a mão como que transferindo culpa, porque o animal não tinha culpa. E Jesus foi para a cruz. Como não havia ninguém nesse planeta com dignidade de oferecer o Senhor Jesus, ele ofereceu-se a si mesmo. Né? Por isso, versículo 15, por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Louvado seja Deus porque você foi chamado. Você foi chamado para ser participante daquela salvação providenciada sobre a cruz. Bem-aventurados aqueles que são chamados. E que mais? Mais o versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, sem agora estar pagando pelos pecados, aos que aguardam para a salvação. Então, é muito importante a gente ver isso. Então, ele ofereceu a si mesmo. Então, nós não podemos colocar nenhum auxiliar de Jesus na salvação do homem. Seria uma loucura teológica. Seria uma loucura antibíblica nós tentarmos criar qualquer situação que seja o ajudante da salvação. Não, não tem como. Por causa do tamim. Não havia nenhum ser humano com a dignidade de Jesus para ir para a cruz. Nenhum. Nenhuma. Nem entre homens, nem entre mulheres, que pudesse substituir Jesus na cruz. Era só ele. Sozinho. Então é por isso que ele lá no Salmo 22, ele fala, né?
Deus meu, por que me desamparaste? Agora ele oferecendo-se a si mesmo diante do Deus do universo, pelos nossos pecados. Como é gostoso nós olharmos para o amor de Deus, olhando para tudo isso. Efésios capítulo 5, para confirmar o que nós estamos falando. Versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Jesus nos deu a possibilidade de ser filhos de Deus. Evangelho de João, o que fala lá? Mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou. Ele foi para aquela cruz por amor. Passou por tudo aquilo por amor. Né? Andai em amor como também Cristo nos amou. E agora veja novamente a questão da oferta. E se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Bom, até aqui a gente está vendo Jesus sendo levado à morte, né? Vamos ver o Salmo 22. É o 21 na Bíblia Católica. Versículo 8, versículo 9 na Bíblia Católica. É o Salmo da crucificação de Jesus. É aqui que ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Foi a palavra que ele falou na cruz. Ele falou o primeiro versículo do Salmo 22. E continua. Mas acontece que, uma vez Jesus na cruz, nos seus últimos momentos, agora o inimigo queria que ele saísse da cruz. Porque ali, na aparente derrota, estava a vitória. Ali, naquele sacrifício do perfeito, do inocente, do irrepreensível, do completo, estava a nossa salvação. Então alguém passa por baixo da cruz, lá no Evangelho de Mateus, versículo 29, 39 a 43, a gente vai olhar lá. Né? Alguém cita o Salmo, por gozação, o Salmo 22. Então vamos primeiro ver Mateus, segura aberto o Salmo aí, né? Mateus 27, 39 a 43. Os que iam passando blasfemavam dele, Jesus estava na cruz, meneando a cabeça e dizendo, ó tu que destrói o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam, salvou aos outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. E agora vamos falar justamente o Salmo 22, versículo 8. Confiou em Deus, pois venha livrar-o agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. Mas o Pai deixou o Filho na cruz, por amor de nós. O amor de Jesus por nós, o amor do Pai por nós. E Jesus permaneceu. E o Salmo 22 não fala o que nós vemos em Mateus. Salmo 22, versículo 8, Salmo 21, versículo 9 na Bíblia Católica. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer, se de fato ama. 1 Coríntios, no capítulo 15, muito importante, porque aqui vai se cumprir o que Jesus falou em João, capítulo 5. Lá no Evangelho de João, no capítulo 5, Jesus falou uma palavra fundamental para a nossa vida com ele, né? Versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Assim como Jesus passou por essa terra, em teofania passou pelo Egito. Nos deu tão grande salvação, então ele diz que nós estamos passando da morte para a vida. É a primeira declaração que a morte não terá mais vitória sobre nós. Então vamos para 1 Coríntios capítulo 15. Versículos 54 a 57. E quando este corpo,
corruptível, se revestir de incorruptibilidade, que não apodrecer mais, e o que é mortal, se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão, aquilo que nos provocava, que nos feria, que nos machucava, né? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus venceu a morte. Quando? Quando ele ressuscitou. Ele precisava morrer de verdade, como homem. Jesus verdadeiramente homem, Jesus verdadeiramente Deus. Como homem ele tinha que morrer, porque ele era o sacrifício. Ele morreu a nossa morte. E nós vivemos a vida dele. Ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. No Evangelho de João, capítulo 1, ele era a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, Jesus morreu a nossa morte sobre a cruz, pagou pelos nossos pecados, pagou pela nossa condenação eterna. Onde abundou o pecado, superabundou a graça em Cristo Jesus. Tornou possível a nossa salvação. E quando Jesus ressuscita, é uma celebração sem tamanho, irmãos. Ele venceu a morte. Esse é o grande sinal. Se Jesus tivesse sido sepultado e os seus ossos, seu corpo estivesse lá, Jesus não era nada. Mas ele ressuscitou. Essa é a grande diferença. Todos os líderes religiosos estão aí. Os seus corpos sendo reverenciados nas suas sepulturas. Mas Jesus não está lá. O seu túmulo está vazio, está à direita do Pai. E governa todas as coisas. Ele disse, toda autoridade me é dada no céu e na terra. Ele disse isso quando? Depois de ressurreto. Quando Jesus surgiu ressurreto diante dos apóstolos, por mais que tivesse avisado que isso ia acontecer, ainda naqueles homens havia desconfiança. Foi necessário que Jesus provasse muitas coisas. E ficou 40 dias com eles, mostrando todas as coisas referentes ao reino dos céus, fazendo lembrar de todas as coisas, e o Espírito que viria sobre a igreja também nos faria lembrar de todas as coisas. Isso é muito importante nós sabermos, né? Vamos olhar só um finalzinho aqui. Esse cordeiro que Paulo falou lá em 1 Coríntios, que a gente leu, lança fora o velho fermento, para que sejais nova massa, o novo nascimento, né? Como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado, foi sacrificado no nosso lugar. E como é que ficou esse cordeiro maravilhoso? Apocalipse capítulo 5, versículo 8 a 14, eu quero praticamente terminar com esse versículo. Olha o que o cordeiro fez. Ele tomou um livro que estava na mão daquele que estava sentado no trono. E agora entramos no versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. É Jesus. Tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o cordeiro que foi morto. Está cumprido o tamanho. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro,
seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam, assim como nós, amém. Também os anciãos prostraram e adoraram. Essa é a glória do Cordeiro. Nós não podemos perder de vista. Né? Nessa história toda, ele é o único. Ele é o único porque nenhum outro nome é dado debaixo dos céus em quem devemos ser salvos. Não tem um ajudante de salvação. Não tem mediador entre nós e Jesus. Ele é mediador. Jesus nunca estará ocupado ou precisando que alguém leve o nosso recado. Jesus está diretamente ligado com você. E você é Jesus. Em nada Jesus precisou de auxílio. O Tamim, o Cordeiro, sem defeito, completo, irrepreensível, inocente, puro, né? Completo, tudo isso estava nele. Então não tem como ter um ajudante, um corredentor ou coisa assim que ajudasse, porque é uma questão do rigor de Deus sobre aquele que seria sacrificado. E sobre a face da terra, ninguém cumpria esse requisito, ninguém, a não ser o Filho de Deus, Jesus, que venceu a morte, que ressuscitou em glória, está vivo, que nos ama, atento a todas as suas orações. Não há um momento que você não possa falar. Aliás, nós oramos sempre em nome de Jesus. Ele diz no Evangelho de João, tudo quanto pedidos em meu nome, ele é o mediador, eu farei. Então, quando você pensar em Páscoa, celebre. Lá no passado, era celebração ao Senhor. E ela continua sendo. Só que nós não olhamos só para um Deus que passou e nos libertou da escravidão, mas que venceu a morte também. Além de nos libertar da escravidão do pecado, nos dar uma nova vida, nos fazer nascer de novo, também venceu a morte por nós. Para que vivamos agora em Cristo Jesus para toda a eternidade. Que Deus abençoe a cada um. Quando você pensar em Páscoa, dê graças a Deus. Celebre. Celebre com júbilo diante de Deus a alegria dessa vitória em Cristo Jesus que é dado à igreja. Nós somos vitoriosos porque Ele é vitorioso. Então, nada está desconectado de Jesus. Todos os fatores de vitória, de pureza, que nós encontramos no requisito de Deus, é Jesus. Único. Por isso nós cantamos, é o único que é digno de receber o louvor, a honra, nós vimos no Apocalipse. Ao único que é digno de receber. Porque Ele é o único capaz de oferecer a si mesmo e ir para a cruz no nosso lugar. Que Deus abençoe bastante você, profundamente. Né? Que te dê uma Páscoa, final de Páscoa, bem celebrada, né? Onde você vai se lembrar a respeito do Senhor Jesus, o que Ele fez por você. Se você tem vitória, é porque naquela cruz que parecia derrota, ali estava a vitória. Que Deus abençoe a cada um. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos muito pelo dom de Jesus. Porque Ele cumpriu tudo quanto era o requisito necessário para ser sacrificado em nosso lugar. Não foi achado sobre a terra ninguém que pudesse ocupar aquele lugar, o tamanho da cruz. Por isso o Senhor concedeu o seu Filho. Por isso o Verbo se fez carne. Para isso. Por isso, ó Deus, se cumpriu a Tua palavra, o Verbo tendo se feito carne, o Evangelho de João, que o Senhor tem nos mostrado com muito carinho, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a Sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Muito obrigado a Deus por isso. O Verbo se fez carne. E no final do seu ministério, ofereceu-se a si mesmo sobre aquela cruz, sozinho. Louvado seja, ó Deus, o Teu nome, porque sobre aquela cruz Ele levou os nossos pecados e satisfez a Tua justiça referente aos nossos pecados. A condenação que era contra nós foi arrancada e cravada na cruz de Jesus.
porque o seu sacrifício foi absolutamente completo e suficiente para nos purificar de todo o pecado. E não ficou sombra de pecados em cada um de nós. O trabalho de Jesus na cruz foi absolutamente completo. Não há nada que o homem possa agregar de valores à salvação de Jesus. Ó Pai bendito, o Senhor nos deu essa informação de extrema importância para que o nosso coração se alegre na Tua presença em confiança total que em Cristo nós estamos salvos. Bendito seja o Teu nome. Seja conosco, ó Pai, nos abençoe e fale sempre aos nossos corações. Ó Pai, dá-nos sempre a alegria de celebrar essa grande verdade bíblica. E assim seja conosco em todas as coisas. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora, salvadora em Cristo Jesus, nosso Senhor, e as consolações do Espírito Santo de Deus, e sejam sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.